um ano de portas abertas. Com certeza, queridos, com certeza o céu está em festa. Com certeza Satanás está furioso. Só. Mais uma vez a igreja do Senhor está de pé. Aleluia! Festejando, se alegrando no Senhor, porque essa é a vontade de Deus. O próprio Deus pediu a Moisés 7 festas. Faça 7 festas, 7 festas anuais. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de festa. É um Deus de alegria. Essa é uma noite de festa. É uma noite de alegria. Aleluia! 1 Reis capítulo 18, versículo de número 24, onde está abordado o tema, e eu gostaria de fazer menção dele nesta noite. Capítulo 18, versículo de número 24, que nos diz assim: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Marcos, da Arca do Conceito Eterno. O senhor Malik está aqui, nossa retaguarda, minha esposa. Estou com os três dos meus filhos aqui, nós temos 4, mas um está em casa. Mas nós viemos aqui glorificar a Deus junto com a mocidade. Eu quero louvar a Deus também pela vida da Cris, do Estevam, que são nossos amigos também de longa data. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Inês, do seu esposo Elton. E quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja. Eu sei que uma Rosa da nossa igreja, eu sei que um congresso como esse, uma festa como essa, não depende de uma só pessoa. Eu sei que uma obra não está firmada em uma só pessoa. Não. Eu sei que chegar aqui, para estar aqui, é preciso ter uma equipe. É preciso ter pessoas para cooperar. É preciso ter pessoas para ajudar. É preciso ter pessoas que se envolvam para que isso possa acontecer. Então eu quero louvar a Deus pela equipe dessa igreja, pela comunhão, pela união, por chegar até aqui. Vocês estão de parabéns. Como a pastora disse, foi uma semana para o ensaio e eu achei lindo os louvores, fantástico. Que Deus possa honrar a vida de cada um de vocês. Eu quero dizer para os membros dessa igreja: essa é a igreja que Deus preparou para vocês. Aleluia. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo: não saia dessa igreja, permaneça nesta casa. Deus te chamou para esta obra. Permaneça neste lugar, porque é aqui que Deus vai honrar a sua vida. É aqui que Deus vai honrar a sua família. É aqui que Deus vai honrar a sua fé, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Eu sei que Deus ele já tem falado poderosamente nesses dias, nesse lugar, porque vocês se prepararam para esse congresso, porque teve oração, porque vocês se prepararam tudo para glorificar o nome do Senhor. E quando nós preparamos algo para Deus, Deus ele não nos deixa sem resposta. Eu sei que Deus falou poderosamente dentro desses dias, dentro dessa casa. Eu sei que Deus também vai continuar falando após este congresso também, porque Deus ele continua sendo Deus, e o louvor e a glória pertencem a Ele. Mas eu quero dividir e chamar a sua atenção a algo que o Senhor falou fortemente ao meu coração ao meditar dentro desse texto bíblico. Eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para o seu coração aqui nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você vai sair. Deus vai falar com você dentro desta casa. Eu acredito na palavra de Deus mais do que em mim mesmo, porque eu sou falho, pecador. Porque tem dia que eu acordo de manhã querendo uma coisa, e quando vou dormir já quero uma outra coisa. Tem dia que peço uma coisa de manhã e de noite já estou pedindo outra. Mas Deus, a palavra do Senhor, ela não muda. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Eu acredito na palavra de Deus. Quantos que estão aqui acreditam na palavra de Deus nesta noite? Então eu quero chamar a sua atenção à palavra de Deus, porque Deus tem uma palavra reservada para nós aqui nesta noite. Oh, queridos, eu amo a palavra de Deus. Tem mais de 15 anos que eu a prego, e nesta noite, com a mesma reverência, eu vim aqui pregar a palavra de Deus.
Aleluia, porque ela é tudo e ela é para todos. Não sou um grande pregador, porque os grandes pregadores são de 1,80 m para cima. Eu tenho 1,63 m mais ou menos. Mas eu amo a palavra de Deus. Eu adoro a palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: se a palavra não fizer, não tem quem faça. Não tem homem que faça. Não tem ser humano que faça. Não tem grande que faça. Não tem poder e potestade que faça, se a palavra não fizer na minha e na sua vida. Oh, querido, se você está ainda pensando e está firmado em qualquer outro ser e coisa nesta vida, eu quero te convidar a crer, a confiar e acreditar na palavra de Deus. Se você tem dúvidas e questões, a palavra tem resposta para a sua vida. Se você ainda tem alguma coisa dentro de você que te leva, aleluia, a duvidar, Deus tem uma palavra para o teu coração aqui nesta noite. Nós estamos baseados em um texto muito poderoso da palavra do Senhor. Um livro que é chamado o livro histórico da Bíblia. Ora, por que histórico? Porque nos conta da história de Israel, da história do povo hebreu, dos israelitas, o povo que ora Deus instituiu e escolheu como sua nação, o seu povo, o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Deus nos escolheu. Ele disse: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e dais fruto, aleluia, os vossos frutos permaneçam. Ora, Jesus é o contexto dessa história. Não adianta você querer me conhecer aqui hoje. Não adianta você querer me conhecer através de uma mensagem pregada. Para você me conhecer, você precisa conhecer a minha história. Você precisa conhecer a minha raiz. Você precisa conhecer a minha mãe. Você precisa conhecer os meus frutos para saber quem realmente sou. Nós chegaremos nesse altar, e eu classifico esse altar aqui, lido e colocado como tema nesse congresso: o altar do desafio. Há um desafio dentro desse altar, o altar do desafio. Deus escolheu esta nação, e essa nação escolheu um rei, e esse rei foi Saul. Após Saul, Deus levantou Davi como a nação de Israel. Após Davi, Deus instituiu Salomão como rei de Israel, o terceiro rei de Israel. Após Salomão, Deus instituiu Roboão como rei de Israel. Aqui começa uma grande história, a história dos reis de Israel. Roboão foi um mau rei e fez as coisas erradas diante de Deus, tomou atitudes erradas. E a Bíblia diz que o reino de Israel se dividiu em duas partes. Essas duas partes foram instituídas como Reino Norte e Reino Sul. O Reino Norte, aleluia, era o reino de Israel. O Reino Sul, o reino de Judá. O Reino Norte foi o reino que adotou 10 tribos de Jerusalém. O Reino Sul foi o reino que adotou 2 tribos de Israel. Ora, haviam 12 tribos, e essas tribos foram divididas: Reino Norte com 10 tribos, Reino Sul com 2 tribos. Deus nunca se revelou a este povo como Senhor ou Deus do Reino Norte ou Deus do Reino Sul. Não, Deus sempre se revelou a esta nação como o meu povo a quem eu escolhi. Esta nação em si se dividiu, um reino dentro de outro reino, um reino dividido, uma nação quebrada no meio, uma nação dividida em 2 nações. Mas para Deus, essa nação nunca foi dividida. Para Deus, essa nação sempre foi uma só nação, um só reino. Mas para o povo, para a nação, havia 2 tribos, havia 2 nações, havia um povo dividido. Dentro desse contexto em que as pessoas se dividem, Roboão, aleluia, se torna rei de Israel. Jeroboão se torna rei de Judá. Assim começa a história dos reis de Israel. 1 Reis,
capítulo 18 e versículo 24. Ora, está narrando as histórias dos reis que estiveram em Jerusalém. Quando nós abordamos a história que Elias sucede, é o reino de Israel, reino norte. E aqui, querido, dentro desses reinos, ora, preste bastante atenção e redobre ela, porque eu poderia gritar, pular e você sairia daqui sem entender nada. Mas eu vim aqui para deixar você bem claro, entendido da palavra de Deus. Havia uma nação quebrada, uma nação dividida, dois reinos dentro de um reino. Deus não trabalha com divisão, e Deus estava trabalhando para trazer este povo à vontade de Deus. A história vai nos contar de diversos reis que se levantaram na nação de Jerusalém e pecaram contra Deus e andaram errantes diante de Deus. Nós vamos olhar a história, e eu gostaria que você tirasse um sábado e um domingo para conhecer a história dos reis, porque aqui vai falar de muitos reis que se levantaram dentro do reino de Jerusalém, de Israel, do reino norte, e quebraram, e falharam, e pecaram. Aleluia! No reino norte não vai aparecer um rei justo, não vai aparecer um rei que obedeceu a Deus e esteve diante de Deus. É por isso que Elias aparece na história, porque dentro dessa comitiva de homens que se levantaram apenas para errar e pecar, Deus levantou os profetas para despertar a nação, para trazer um despertar no meio da nação, que ora estava sendo governada por pessoas corruptas que se afastaram de Deus. Ora, a Bíblia então vai nos contar que um desses reis se chama Acabe, e aqui começa a história de Elias, porque Elias aparece no reino de Acabe. Não tem como eu falar de Elias sem falar de Acabe, porque se não tivesse Acabe não teria Elias. Elias aparece porque Acabe aparece. E quem era Acabe? Acabe era filho de Onri e reinou 22 anos no reino norte, no reino de Jerusalém, de Israel. Ora, o que este homem fez? A Bíblia diz que ele andou mal. Diga comigo, andou mal. Andou mal. Fala mais forte, andou mal. Andou mal. Andou mal. Só que a Bíblia diz, não só diz que ele andou mal, a Bíblia diz que ele andou pior do que os que foram antes dele. Ora, perceba, e eu quero que você preste bastante atenção nesta noite, porque esse homem não só pecou, porque esse homem não só andou errado, esse homem fez pior do que todos que vieram antes dele. A Bíblia faz questão de narrar a sua história e de, aleluia, caracterizar este homem como um homem que andou pior do que os piores. Ora, preste bastante atenção em mim aqui nesta noite. Dentro desta palavra, este homem decidiu andar pior do que os que andaram errado. Ora, queridos, quantos homens erraram antes dele? O seu pai errou, aleluia, os seus antepassados erraram, mas esse homem vem para errar mais do que quem já havia errado. Eu vim aqui dizer para você nesta noite: você não precisa errar para aprender. Nós temos testemunhos. É só olhar para o lado, é só olhar para alguém próximo, e você vai ver que alguém um dia pisou na bola, que alguém um dia errou, que alguém um dia pecou. Aleluia! Você não precisa errar para andar certo. Você não precisa fazer errado para consertar o que você fez. Você precisa olhar para essas pessoas e dizer: eu quero fazer novo e diferente na minha vida. Eu não quero errar mais do que os que já erraram. Perceba que este homem erra mais do que os que já erraram. Oh, querido, que tolice, que burrice, errar mais do que todos que erraram da sua geração. Deus está chamando pessoas que têm capacidade de enxergar o erro no seu irmão e dizer: eu posso fazer melhor,
aleluia, eu posso escrever uma história diferente. Você não precisa olhar, aleluia, e fazer pior, como Acabe fez pior do que os que eram antes dele. Não só parando por aí, a Bíblia diz que ele não só fez pior do que os que eram os seus antepassados, como ele casou com Jezabel. Aleluia. O que isso significa? Ele casou com a pessoa errada. Ele fez uma aliança com quem não era para fazer. Ora, e quando eu estava meditando nessa palavra, e estava mastigando esse texto, a minha filha gritou e disse: pai, vem aqui na laje, vem ver o arco-íris. E aí eu saí para ver a aliança que Deus fez com Noé. Aleluia. E disse: está vendo isso aqui? Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer uma aliança como essa. Na hora eu senti como se Deus estivesse falando para mim assim: aleluia, é isso que eu quero que você pregue nesta noite. Aleluia. Acabe fez pior do que os que vieram antes dele. Acabe fez uma aliança com quem não era para fazer. Casou com quem não era para casar. Eu vim aqui dizer para alguém aqui nesta noite: não faça aliança com quem não é para fazer. Não faça aliança com a pessoa errada. Com quem você está fazendo aliança? Será com as drogas? Será com a bebida? Será com o cigarro? Será com a prostituição? Com quem você está fazendo aliança? Deus me trouxe aqui e eu vou entregar tudo que Deus me deu. Não faça aliança com a pessoa errada. Acabe fez aliança com quem não era para fazer. Com quem você está fazendo pacto? Com quem você está fazendo aliança? Com o pecado, com a mentira, com o adultério, com o engano, com a fofoca, com a contenda. Não faça aliança com a pessoa errada. Além de errar com Deus, ele faz aliança com quem não é para fazer. Querido, glória a Deus. Eu estive falando com o irmão que estava no segundo relacionamento quebrado, já saindo do segundo casamento. E eu disse para ele: o que Deus une, o homem não separa. Aleluia. E ele disse: verdade, é a pura verdade. Mas o que Deus não une, e o que Deus não une, aleluia, é a sua vontade, é a sua escolha, aleluia, aleluia, é a sua má decisão. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vim aqui dizer para você: não faça aliança com a pessoa errada. Não faça aliança com o pecado. Não faça aliança com o mundo. Não faça aliança com a carne. Faz aliança com Deus do céu, com Deus do arco-íris, com Deus de Noé. Faça uma aliança, faça um pacto hoje com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta: está fazendo aliança com quem? Você pode glorificar a Deus nessa noite. Aleluia. Não faça aliança com a pessoa errada. E eu quero que você seja maduro e entenda a expressão de uma forma espiritual. Não faça aliança com o pecado. Não faça aliança com a carne. Nós podemos nos produzir e estar aqui nesta noite. Nós podemos se apresentar bonitos e belos, aleluia, aqui dentro desta casa. Mas ao sair daqui, nós podemos também criar aliança com o mundo, com o pecado, com a mentira, com o engano. Mas Deus nos chamou para fazer uma aliança com Ele nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele faz uma aliança com a pessoa errada. Esta mulher adorava Baal, e por consequência ele se prostrou aos deuses de Baal e se levantou altares em pleno Jerusalém. Perceba que há uma degradação espiritual. Perceba que ele está descendo a escada rolante. Perceba que ele está descendo a cada passo que ele dá. Porque uma vez que nós perdemos a aliança com Deus, aleluia, nós vamos descendo, descendo, descendo e descendo da presença de Deus.
Aleluia. Você pode até cantar, mas não vai.